Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Everton Crivoy, Eu sou o Brendo Martins. nós somos treinadores da CRV e vamos conversar com vocês sobre a prática baseada em evidências, o que a ciência está trazendo aí de novidades na área do treinamento esportivo e como utilizar isso na sua rotina de treinamento. Falando sobre prática baseada em evidências, a gente traz um tópico que tem muitas evidências, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, que é o Velocity Based Training, o treinamento baseado em velocidade. Isso aí, vamos falar hoje sobre o VBT e como que a gente usa o VBT na prática. Everton, quando eu te conheci, você já utilizava o VBT, já pesquisava o VBT. Acho que no seu doutorado você utilizou um pouco sobre os dados relacionados à velocidade do movimento com atletas, né? Mas com toda certeza você começou a estudar isso antes. Como é que foi? Como é que você soube do VBT? Como é que você começou a aplicar o VBT na sua rotina? Legal, Brendo. Essa introdução acho que vale a pena, porque assim, Uhum. algumas pessoas acham que o VBT é algo novo, né? Então eu vou começar lá atrás, cara. O primeiro cara que falou sobre isso é um cara chamado Haverhill. Esse cara ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu o lactato, né? Tá até então ácido lático. O perfil de velocidade e encurtamento da fibra, por isso que a gente tem um perfil meio que, né, uma curva, que na verdade quando a gente vai falar de VBT a gente não tem uma curva, a gente tem uma reta, depois a gente vai falar isso melhor. E também séries elásticas em músculo e tendão, cara, ciclo, alongamento e encurtamento, né? Eu gosto de brincar que se esse cara não tivesse existido hoje eu não saberia o que trabalhar, né? Porque tudo que eu faço hoje, esse cara que descobriu grande parte. Toda a base do que a gente aplica hoje foi construída em cima do conhecimento dele, né? Não é à Construído em toa que cima. ele ganhou o Nobel. É isso aí, né? O cara foi uma lenda, né, Uhum. da fisiologia do exercício. E aí eu vi o VBT pela primeira vez no Laboratório de Adaptações Neuromusculares, na EFE, que na verdade a gente não falava ainda de VBT, mas tinha lá o Peak Power, um equipamento desenvolvido pela Cefise, que mensurava ali a velocidade da barra. A gente conseguia usar para mensurar a velocidade da barra. Depois eu tive a oportunidade de acompanhar também já um pouco mais aí estruturado em relação a treinamento, quando eu fui para os Estados Unidos, né? Acompanhei o pessoal trabalhando lá também com os encoders lineares. Ela era um pouquinho mais avançada do que aqui em questão de conhecimento e aplicação, né? Os De materiais eram aplicação. mais fáceis de serem acessados, de ter no laboratório, de ter já nas academias também para ser aplicado. Sim, até hoje, né? O custo disso pra Uhum. gente aqui é muito alto, a gente não tem equipamento, o pessoal toda hora me manda como é que faz para pegar o equipamento, como é que eu compro, a gente tem que importar, é bem difícil a gente ter equipamento aqui, lá o acesso é muito mais fácil. Uhum. E aí isso em meados de 2012, né, cara? A gente não tá falando em algo novo, não, é algo antigo. Depois, quando eu fui pra Inglaterra, também tinha um laboratório de treinamento de força na universidade lá, que eles usavam Fala o nome também da a cidade. velocidade de movimento. A cidade chama Ulster, né? Meio difícil de falar o nome da cidade. E lá eles usavam num centro de treinamento e depois no núcleo de alto rendimento aqui, que eu acho que quem começou realmente a usar a velocidade do movimento de uma maneira efetiva aqui no Brasil, lá nos primórdios, sei lá, de 2015, 16 talvez, foi o professor Irineu Loturco no NAR, né, Núcleo de Alto Rendimento. Ele que popularizou o treinamento na carga ótima de potência, né? Optimal Power Load. Muita gente conhece esse termo, mas não conhece toda essa história do VBT por trás, né? Sim, sim, toda a história. E o Irineu ele foi fazer o doutorado dele com o cara que, acho que popularizou isso talvez no mundo, trouxe de volta, né? Isso era utilizado na União Soviética, mas quem trouxe de volta, que é o Badilho, né? Um espanhol, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que ele traz pra gente sobre o VBT. Uhum. Mas fala pra gente o que é o VBT, de fato. O que é o VBT? E eu acho que vale a pena de novo, né? A gente, o que você faz? O que você treina? Eu treino VBT. Você não treina Não, né? VBT, você treina força. VBT, tem gente que briga e fala, ó, tá aqui escrito que é um método de treinamento. Pra mim, na minha interpretação, o VBT não é um método de treinamento. Existe toda uma proposta de metodologia baseada na velocidade do movimento, a qual tem pouquíssimo embasamento teórico. Tá? Uhum. O VBT, o que, que ele é? É um instrumento, uma ferramenta para eu ter uma métrica no treinamento de força. Então, a mesma coisa que eu faço, eu vou fazer agachamento com 80% de um RM, depois eu vou trabalhar força máxima, depois eu vou diminuir para potência, tudo isso que a gente faz na prática é o treinamento de força, só que eu vou fazer com métrica, utilizando a velocidade do movimento. Me dá uma precisão muito melhor para o dado. Quando a gente fala do VBT em cima das suas metodologias, zonas de treino,
e outras propostas metodológicas usando a velocidade, isso é mais ideias de treinadores, propostas de treinadores para utilizar na prática. Assim como a CRV tem a própria metodologia, a qual tem a velocidade no movimento como uma variável importante ali dentro do processo de treinamento. Tá? Mas é uma metodologia criada pela CRV com base na literatura científica, assim como acontece com outras propostas de metodologia. Eu percebo, assim, para complementar, que as pessoas confundem um pouquinho sobre princípios do treinamento e o VBT. Porque algumas pessoas acham que você fazer o movimento com intenção de velocidade já é VBT. Não, isso é uma das variáveis que podem interferir as adaptações crônicas. Então, por exemplo, independente se você está monitorando ou não a velocidade do movimento, se você tentar fazer a fase concêntrica em máxima intenção de velocidade, para quem gosta um pouco mais da parte de fisiologia, simplesmente por você colocar intenção de velocidade, você já potencializa mecanismos neuromusculares. Por exemplo, você ativa mais motoneurônios, você aumenta mais a frequência de disparo, em relação a você fazer com a velocidade controlada. Isso, a longo prazo, vai fazer com que você aumente mais sua força máxima, vai fazer com que você aumente mais sua potência, independente se você monitora ou não a velocidade de movimento. Aí que tá, o VBT ele vai te ajudar a monitorar a velocidade de movimento, que é um princípio importante quando a gente pensa em ganho de força, fazer o movimento rápido para aumentar performance, desempenho, aumentar mais o ganho de força. Isso é legal, e isso é um ponto importante. Isso que a gente está falando aqui é treino de força básico, clássico, né? Então, por exemplo, tem uma série de estudos, não são novos, mas eles se replicam de tempos em tempos, em que mostra que se eu fizer um exercício com a velocidade da fase concêntrica, voluntariamente controlada. O que é isso? É quando você está lá na academia e alguém fala para você, sobe devagar. É o clássico treino de musculação. O clássico Todo treino de treinador musculação. que orienta alguém da academia que pensa em hipertrofia, aumentar a massa muscular, e fala assim, desce em tantos segundos e sobe controlado. Sobe controlado, sobe controlado, sobe devagar. Quando eu tenho essa subida voluntariamente controlada, a velocidade voluntariamente controlada, comparada com uma intenção de máxima velocidade da fase concêntrica, a ativação eletromiográfica ela é muito maior quando eu tenho a intenção de subir aquele peso rápido. Mesmo visualmente ou metricamente, ambos estando na mesma velocidade. O que quer dizer isso? Eu vou fazer um movimento, que eu vou subir ali a barra, tá? A 0,5 metros por segundo, porque eu quero, mas se eu tivesse colocado velocidade, eu conseguiria fazer mais rápido. Ou o outro, eu vou subir a 0,5 metros por segundo, porque estou fazendo o máximo que eu posso. Quem controlou a velocidade não sou eu, quem é? O peso que eu coloquei na barra. Então, se o exercício está muito difícil para você fazer, está muito rápido de você fazer, está fazendo muito rápido, você controla a velocidade como? Aumentando a massa. Vamos lembrar a física básica. O que é força? Massa vezes aceleração. Toda vez que eu aumento a massa, eu tenho que produzir mais força para acelerar essa massa. Só que como está pesado, como consequência, fazer um movimento mais lento. A velocidade cai. Então, eu controlo a velocidade não voluntariamente, eu controlo a velocidade pelo peso que eu coloco na barra e o indivíduo vai sempre fazer na máxima intenção de velocidade. Essa é uma das premissas básicas de treinamento de força, não é de VBT. Para trabalhar com VBT, você tem que fazer isso. Relação força-velocidade, né? Isso está muitos anos aí. Antes de eu nascer, provavelmente as pessoas já falavam disso. Mas hoje o que a gente usa na prática, Brenda, é o PBT, que é o Percentage Based Training. Então, qual a diferença aí do PBT e do VBT? O PBT, ele é baseado no percentual de uma repetição máxima. Então, classicamente, a gente precisa fazer uma avaliação de força para a gente descobrir o peso máximo que eu consigo levantar. Então, por exemplo, eu levanto 100 quilos no agachamento. Não mais que isso, mas só como exemplo, só para ficar fácil o cálculo. Há controvérsias. E eu posso prescrever por porcentagem. Se eu quiser treinar força máxima, eu posso treinar com 90%. Se eu quiser treinar potência próxima a 60% desse 1RM, né? Se eu quiser treinar velocidade ali abaixo de 30%, por exemplo. E assim que se prescreve, baseado no treinamento baseado em porcentagem. Quando a gente pensa em VBT, a gente pensa na velocidade do movimento. E a velocidade do movimento, se a gente for fazer uma relação entre percentual, são os limiares de velocidade, né? Que não... a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas classicamente na literatura você
encontra como, por exemplo, você vai treinar velocidade, então são movimentos acima de 1,3 metros por segundo. Potência, 1 metro por segundo. Você quer focar um pouco mais em força, é chamado de força acelerativa, abaixo de 0,7 metros por segundo. Você quer treinar a força máxima, abaixo de 0,5 metros por segundo. Isso é controverso, tá? Porque há muita individualidade, varia muito de exercício, cada exercício tem sua velocidade, cada pessoa tem o seu perfil também. Mas essa seria a relação entre PBT e o VBT. Sim, um outro ponto importante que eu acho legal é assim, por exemplo, quando a gente vai para o laboratório de pesquisa e a gente controla tudo certinho, a pessoa vai fazendo o teste de um RM e a gente sabe que eu tenho que fazer pelo menos umas 3 a 5 sessões de familiarização com o teste para que eu consiga diminuir a variabilidade, né, a variação do sujeito. E aí uma variação considerada ok para força máxima, ou no 1RM, que é a capacidade máxima de levantar uma carga por um movimento, força dinâmica máxima, é de 2% mais ou menos, num ambiente de laboratório controlado. Quando eu pego isso e jogo para a vida real, eu tenho sono, eu tenho influência de ciclo de treinamento, carga de treinamento específica, eu tenho uma série de coisas, tá? Minha capacidade de aplicar força, ela é voluntária, então ela depende do meu estado de prontidão. Se eu fiz um treino forte durante a semana, eu venho acumulado em treinamento, eu não dormi bem, a minha capacidade de aplicação de força vai ser prejudicada. Isso tem alguns dados mostrando que pode chegar até 20% na vida real. É muita coisa. Então significa que o Brendo, se ele fizesse o agachamento com 100 quilos, não, mas isso ele faz que até leve, vai. Ele fez com 100 quilos na segunda-feira no teste de um RM dele. Quando ele estiver cansado e eu vou prescrever 80% de 100 quilos, eu vou colocar 80% na barra, só que ele está cansado. A prontidão dele naquele dia está ruim. Se a prontidão dele naquele dia está ruim, os 80 quilos não representam mais 80% da força máxima, mas talvez 90%, 92% da força máxima para aquele dia. Então o que acontece? Quando o Brendo está cansado, ele treina mais pesado. Quando ele está descansado, é o contrário, ele treina mais leve. E quando eu tenho a velocidade de movimento, eu consigo fazer esse ajuste fino nessa organização da carga de treinamento. Só fazer um contraponto aqui, né? Então, tudo que a gente fez agora, o PBT não presta e muito. Tudo que a gente trabalha até agora, treinamento de força, a gente trabalha com percentual, né, de um RM. O nosso programa de treinamento na CRV, a gente não usa só a velocidade do movimento, a gente usa muito o percentual ainda de força máxima, número de repetições, range de repetições, percepção de esforço. A gente usa todas as estratégias que eu tenho para otimizar cada vez mais o treinamento. Então não é falar que agora só serve velocidade e o resto está tudo jogado fora. Isso me lembra muito quando começaram a botar potência no ciclismo. Até hoje, treinadores ainda que são mais raiz no negócio, falam, cara, medidor de potência não serve pra nada, porque a vida inteira eu treinei campeões brasileiros usando a percepção, frequência cardíaca e sei lá o quê. Pô, é verdade isso. Mas pô, se eu tenho uma métrica de potência que me permite organizar, ter um dado muito melhor do atleta, por que não utilizar? É que nem hoje em dia você já imaginou você entrar no seu carro, você não sabe pra onde você vai. Você entrar no seu carro e ao invés de ligar o Waze, você pegar embaixo do banco um guia 4 rodas. Você sabe o que é guia 4 rodas? Você é da sua época isso? Eu nunca usei, mas... Nunca usou, já ouviu falar, já ouvi Já ouviu falar. Eu também nunca usei porque eu não sabia, mas era impossível você chegar em algum lugar. Tinha que ficar pesquisando. Hoje eu tenho o Waze, é a mesma coisa, né? Então eu tenho o encoder, eu tenho equipamentos para conseguir me dar essa métrica, né, de uma maneira adequada. Sim, exatamente. Complementando o que você falou, sobre minha força máxima variar dia a dia, né? Então, por exemplo, aquele dia eu estava cansado, minha força pode variar por diversos fatores. Qualidade do meu sono, fadiga residual do treino anterior, estresse, variáveis desse tipo. Só que a velocidade de movimento, para aquele percentual não muda. Então, se a gente utilizar a velocidade de movimento para monitorar o treinamento, pode me deixar mais assertivo na minha prescrição. Mentira isso. Tem estudo? Tem estudo. Vamos Fala ver? Um pouquinho mais, eu sei que você Vamos sabe. ver? Vamos ver. Então vamos lá, vamos ver se tem estudo ou não. Breno, passa ali pra gente. Aí explica pra gente o que é esse, mas o estudo que o Breno estava se referindo é o próximo slide, mas acho que dá para trazer uma introdução nesse e depois entrar no outro, né? Então, por exemplo, aqui o que a gente tem? Ó? A gente tem o perfil força-velocidade, tá?
Então eu vou abrir aqui a minha ponteirinha, vamos lá. Então aqui eu tenho ó, a velocidade e a força. Então aqui eu tenho a velocidade e a força, né? Toda vez que a velocidade ela aumenta, toda vez que eu tenho que aumentar a força, a velocidade cai. Por que eu tenho que aumentar a força? Vamos pensar que eu estou fazendo um exercício com uma barra muito leve. Qualquer força que eu aplico, eu já consigo acelerar muito essa barra. Então a minha capacidade de aplicação de força, ela chega a ser até, vamos falar, limitada pela própria baixa massa que eu estou fazendo. Eu não preciso aplicar tanta força. E aí eu aumentei o peso na barra. Quando eu aumentei o peso na barra, eu vou ter que fazer mais força para acelerar. Só que, consequentemente, eu vou acelerar mais lentamente, porque está mais pesado. Então eu aumento a minha necessidade de aplicação de força, a minha velocidade cai. E a potência ela vai subindo, 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 até que em algum momento eu atinjo a parábola da potência, né? Então aqui eu atinjo a parábola da potência. O vértice da parábola da potência. Então a potência sobe, 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 sobe. Chega uma hora que mesmo a força aumentando muito, a velocidade cai muito e impacta na potência, que é força vezes velocidade. E aí eu tenho minha carga ótima de potência determinada pelo vértice da parábola. Isso é muito importante a gente falar, que nem sempre é 1 metro por segundo. E eu tenho o meu perfil força-velocidade. Então é isso que a gente determina quando eu vou avaliar um atleta. Uhum. Muito importante, né? Então, se a gente não tiver a velocidade de movimento, a gente sabe qual que é a força que nós precisamos aplicar. Mas a partir do momento que a gente tem o peso e tem a velocidade, a gente consegue descobrir uma nova variável, que é a potência em watts. Então, a partir desse momento, a gente consegue descobrir a carga ótima de potência de cada pessoa em cada exercício. E vai ser uma intensidade que é importante para quem gosta, assim, para quem entende. É mais uma intensidade que a gente pode individualizar para a prescrição durante as sessões de treinamento. E aí a gente tem aquele artigo que você trouxe, né? Que fala que a força muda, mas a velocidade não, né? O artigo do Badilho. Sim. O que o Badilho traz nesse artigo aqui? Ele traz a relação de manutenção da velocidade para o mesmo percentual de força. Então ele traz o mesmo teste de 1 RM, e em 2 dias diferentes. A variação da força desses dias mudam. Então, por exemplo, num dia eu levanto 100 kg e no outro dia eu levanto 110 kg, né? Mas a velocidade para o mesmo percentual se mantém. Então, por exemplo, aí, 30% de 1 RM. No primeiro dia, o indivíduo fez a 133 metros por segundo. No segundo dia, ele replicou essa velocidade, tá? 1,33, né? 1,33. Por mais que possivelmente o peso levantado nos 2 dias seja diferente. Quando a gente vai lá para baixo, na velocidade de 100%, a velocidade mínima do primeiro dia 0,19 metros por segundo, no segundo dia 0,18. Então eu fiz no primeiro dia, para ficar fácil, falando de 1 RM, no primeiro dia eu fiz essa velocidade levantando 100 kg, no segundo dia, que eu estava com a prontidão melhor, eu fiz a mesma velocidade levantando mais peso. Isso ajuda a gente a monitorar durante as sessões de treinamento, tá? Então, se o seu atleta chegar mais cansado, em vez de você colocar o mesmo peso baseado numa avaliação feita prévia, que ele pode estar mais cansado ou com estado de prontidão melhor, você prescreve pela mesma velocidade do percentual que você quer. E possivelmente possa ser que você faça ajuste, colocando mais peso ou menos peso. É isso que esses autores trazem, né? A velocidade de movimento é uma variável que nos ajuda a ser mais assertivo durante a prescrição e monitoramento do treinamento de força. O legal é que o Breno trouxe da prescrição, mas olha que legal também, vamos pensar no monitoramento, tá? Então, eu sei que a 80%, isso reprodutível, tá? Então, eu sei que a 80% da minha força máxima, lembrando que em termos absolutos, então, que nem o Breno falou, 100, 120, 110, 115, isso vai mudar dia a dia, tá? Eu posso até ir ficando mais forte em termos absolutos. Mas toda vez que eu tiver 80% da minha força máxima, eu vou estar levantando a 0,48, 0,47 metros por segundo. Então agora eu peguei uma carga absoluta de 60 quilos. Então no começo do meu programa de treinamento, eu fazia 60 quilos a 0,48 metros por segundo. Isso representava 80% da minha força máxima. Depois de 2 meses de treinamento, os mesmos 60 quilos, agora eu já levanto a 0,6 metros por segundo. O que aconteceu então? Eu fiquei mais forte.
Agora, aqueles 60 quilos representam 70% do que seria o meu máximo. Eu estou aumentando a força, porque eu consigo acelerar a mesma massa muito mais rápido. Então, eu consigo usar a velocidade do movimento tanto para prescrever, como para monitorar. E a partir do momento que eu estou ali com a métrica na minha mão, é muito mais fácil, né? Eu conseguir monitorar. Todo treino eu tenho dado, né? Sim, exatamente. Vamos para o próximo slide, Everton. O que você tem para falar sobre isso aqui? Nesse slide, o que a gente mostra? Que isso é importante, tá? Porque na literatura, por exemplo, a gente tem que... eu tenho regras, né? Então, eu tenho assim... A 0.5 você está na zona de, sei lá o que, força máxima. A 0.8 você está na força de potência, né? Então, tem até desenho da curva força-velocidade, com tipo diferentes exercícios, diferentes manifestações da força, né? Mas isso não existe, né? O que eu tenho que fazer é avaliar atleta por atleta. Cada atleta tem o seu perfil força-velocidade. E aqui vocês vão ver que tem vários atletas fazendo aqui, né? Ó, e o perfil é diferente de cada um deles. Então não dá para eu falar que todo mundo está fazendo determinada força a 0.5 metros por segundo, 0.8. Não existe isso. Eu tenho que individualizar. A grande vantagem de você ter dados tempo real é você conseguir individualizar. A partir do momento em que eu pego dados e coloco uma média e jogo todo mundo na média, eu não preciso disso. Volta pro RM mesmo. Possivelmente você está errando para todo mundo, subestimando alguns e superestimando outros. Estou errando para todo mundo, né? Eu estou pegando algo que é muito legal, que me possibilita ter dado treino a treino, individualizar, e estou usando uma métrica média aí para todo mundo e jogando todo mundo no mesmo bolo. Então a gente tem que individualizar. Pode passar o outro, Breno? Esse é bem legal porque ele mostra o perfil força-velocidade. Então a primeira coisa é que, mas não é uma curva força-velocidade? Não, a curva força-velocidade clássica, ela vem do estudo lá do Haverhill, que é tensão e encurtamento de fibra. Quando a gente fala na vida real que a gente avalia, dá uma reta. E essa reta dá um R de 0.9 ou acima. Ou seja, uma associação quase que perfeita entre o aumento da carga, do peso que eu estou colocando, ou consequentemente da força que eu tenho que fazer, para a queda da velocidade. E aí eu tenho um atleta B que, por exemplo, contra cargas mais baixas, ele consegue ter uma eficiência melhor na aplicação de força. E o atleta aqui, C, no caso, que ele tem uma eficiência menor na aplicação de força contra cargas mais baixas. Mas quando vai ficando pesado, os dois vão tendo uma força muito parecida. Então esse é um conceito legal também, que não existe uma força máxima, que no caso dos dois é igual, mas existe uma capacidade de aplicação de força máxima contra diferentes cargas, e isso é manifestado, né, de formas diferentes em atletas diferentes, de acordo com característica esportiva ou background de treinamento. Então isso é muito legal, porque eu tenho que saber como que meu atleta faz essa aplicação de força em diferentes cargas, né? Exatamente. É a importância da individualização, certo? Everton, Manda. Eu gosto demais desse assunto, mas vamos continuar no próximo episódio. Então, se você se interessou, manda um comentário aqui, avalie a gente, faça algumas sugestões. E, último recado... Segue aí o canal, vem com a gente, vamos divulgar a informação científica para todo mundo. E tem dúvida, sugestão de vídeo, quer saber de alguma coisa, manda aqui embaixo nos comentários, manda lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Brendo F. Martins. O meu @Everton Crivoy, mas também pode seguir a CRV no @CRV.sportscience, tudo bem? .sportscience. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixa um like e até a próxima. Valeu!